Boa noite, tudo bem com vocês? Enquanto esperamos o pessoal chegar nesse aulão, vamos falar um pouquinho sobre qual é o tema desse aulão, né? Hoje é o último aulão aí de 2023, né? Hoje é dia 28 de dezembro e estou aqui, né? Vim aqui para o consultório só para dar esse aulão para vocês e com o maior prazer, né? A partir do momento que gera um comprometimento, eu sei que as pessoas esperam, podem não assistir agora, mas vão assistir depois, né? Muita gente tem me procurado por causa dessa temática, né? Desse tema do detox, principalmente por ser uma época de final de ano, que a gente sabe que muita gente procura, né? Então, esse tema realmente ele tá sendo de bastante procura aí pelas pessoas, tá? Então, qual que vai ser o tema da aula de hoje, gente? Nós vamos falar sobre como o detox ajuda no processo de emagrecimento. Lembrando que essa aula, ela faz parte de uma série de 10 aulas, tá? É uma temporada que eu tô lançando aí, que eu tô fazendo de aulões, um por semana, tá? Esse é o terceiro aulão, falando sobre processo de detox, inflamação, emagrecimento, relação de detox com comportamento e emoções, que a gente vai falar sobre isso, tá? Então, como é um tema que tem bastante procura, e eu vejo que nas buscas pela internet, o que aparece de informação é muito defasado, basicamente limitando o processo de detox a suco, tá? Inclusive, eu vou deixar uma aula só pra gente falar sobre isso, tá? Que detox não é suco, tá? Pelo amor de Deus, gente, detox não é suco. E não é só suco, né? Por isso que eu quis trazer essa série mais destrinchada, certo? Então hoje a gente vai falar, né, repetindo, como o processo de detox ajuda no emagrecimento, tá? E reforçando aí a informação, detox não é só suco, tá? Por favor, se vocês caírem nessa de acreditar nas receitinhas, colocar lá, detox para emagrecimento. Eu falo porque eu fiz isso hoje enquanto eu estava montando a pauta dessa aula, né? Sim, eu monto pauta, eu estudo, né? Por mais que eu tenha bastante experiência, eu sempre dou uma pesquisada aí no que tem. Então, quando você coloca lá detox e emagrecimento, aparece suco detox para emagrecer, 7 receitas de suco detox, como desinchar a barriga em X dias. Então, sempre vai para essa linha, nunca assim, explicando o que é realmente o detox de verdade, né? A gente já teve a primeira aula falando sobre o estilo de vida detox, tá? Que eu acho importante a gente ter essa consciência que não é só a dieta ou só o protocolo, ele pode ser a sua introdução, o início no processo de detox, mas o detox está relacionado com o estilo de vida, tá? E dei o segundo aulão também falando de inflamação, gente, tá muito legal esse aulão explicando por que a gente está mais inflamado hoje, né? E por que os protocolos de detox e o estilo detox são muito bem-vindos hoje em dia, tá? Então dá uma olhadinha, né, no YouTube, no meu canal, Fernanda Giacomo, são as últimas aulas, e no Instagram, a primeira aula infelizmente não salvou, tá? Mas a segunda está no meu feed, fiquem à vontade para vocês verem, tá bom? Então vamos lá, gente. Falando então primeiro de emagrecimento, tá? Eu acho que é importante a gente entender os fatores que levam ao emagrecimento, ok? E depois eu vou falar como que o detox influencia no processo. Então o aulão vai ter esses dois momentos aí, ok? Bom, gente, vamos lá. Então o emagrecimento, por mais que seja uma coisa que está muito banalizada, né? Muita buzinação na cabeça das pessoas, e isso desde sempre, né? Eu tenho 42 anos enquanto eu estou dando essa aula para vocês, e eu me lembro de eu, no início da minha adolescência, já ser bombardeada com esse tipo de informação, né? E tem alguns livros bem interessantes, inclusive esse daqui e esse daqui, por isso eu gosto de vir aqui no consultório, acho que vai sair invertido, a História da Beleza no Brasil, tá? E esse aqui é Tirania das Dietas, que fala desse marco do boom de dietas, tá? Aqui na Tirania das Dietas, ele comenta um dado super interessante, eu não vou lembrar a página, tá marcada aqui, mas eu não vou lembrar, que fala que no final da década de 70, tipo 79,
acho que devia ter poucos artigos no ano, né? Tipo, falando de dieta para emagrecer, tipo, sei lá, 10 artigos no ano, eu não vou lembrar o número exato, tá? E falou que no mês seguinte, no começo da década de 80, só em um mês teve não sei quantos 100 artigos, né? Em revistas científicas falando de emagrecimento. Então, é uma coisa que veio assim maçante, essa questão do emagrecimento, no começo da década de 80. E eu sou de 81, então eu falo que eu já nasci numa época, né, onde a questão das dietas praticamente era a condição, principalmente para as mulheres, tá? Então, por que eu tô falando isso? Tem gente que não sabe a diferença de uma dieta restritiva, de uma alimentação saudável. Acha que ter uma alimentação saudável é fazer uma dieta restritiva, né? E hoje, principalmente o papel das nutricionistas que têm abordagem comportamental, como eu, uma das nossas grandes batalhas aí é trabalhar essa questão da consciência alimentar, né? Trabalhar a questão da educação nutricional, né? Acabar com esse terrorismo nutricional, tá? E eu sei que muita gente entende o detox como uma dieta restritiva. Então, eu justamente estou trazendo essa informação da abordagem comportamental com o detox, que é um estilo de vida, para ver que é sim possível a gente trabalhar as duas coisas. A gente não está falando de restrição, a gente está falando de alimentação saudável, ok? Então, baseado aí nesses 20 anos de experiência que eu tenho, gente, trabalhando com mais de 20 anos, né? Agora em janeiro vai fazer 22 anos que eu estou formada, que eu sou nutricionista. Então, o que acontece? Eu cheguei à conclusão, né, nesses mais de 20 anos trabalhando com emagrecimento, estudando pra caramba, que são 3 pilares aí que envolvem o processo de emagrecimento, que vão contribuir para o processo de emagrecimento, tá? Inclusive, esses 3 pilares foram os que eu defini como a minha metodologia de trabalho, que chama 3 A's do emagrecimento consciente, tá? Então, o primeiro A é o do autoconhecimento, tá? E quando eu falo autoconhecimento, não é só o conhecimento de personalidade, né? Como que a minha personalidade, como que o meu perfil comportamental interfere nas minhas escolhas alimentares, ou não, nem na escolha alimentar, interfere no tamanho do meu corpo, né? Será que tem momentos da minha vida, né, dependendo de como eu estou emocionalmente, que fazem com que meu corpo precise ficar maior? Né? Porque nem tudo, a gente nem sempre só ganha peso em função de comer mais, tá? O peso, ele tem funções emocionais. Então, se eu estou numa fase da vida onde existe essa função emocional do peso, né, ele vai ficar acima. Se tem função, o peso tá ali, né? Então, o autoconhecimento, ele envolve essa questão também, tá? Ele envolve a questão de quais são os seus alimentos que você tem memória afetiva, aprender a identificar a questão da fome emocional, mas também identificar questões genéticas, né, que favorecem o seu ganho de peso, algumas doenças relacionadas, como por exemplo o lipedema, que é uma doença relativamente nova de diagnóstico, tá? E é uma doença, né? Ela não tem, assim, ela não tem cura. O tratamento dela, lógico, tem as questões alimentares, tem as questões que podem ser feitas, né, medicamentosas, mas é cirúrgico. Em alguns casos o tratamento ele é cirúrgico, né? Então, independente da alimentação da pessoa, lógico que se ela se alimentar melhor, o conforto dela vai ser maior. Mas é uma doença que não tem cura até então, né? Pelo que eu tenho lido, né? Ele não tem cura, o lipedema, tá? Então é interessante entender também até onde você pode ir, né, em relação à parte alimentar, entender essa questão do autoconhecimento, tá? Então, autoconhecimento, primeiro ponto, tá? Outra coisa também que eu acho importante, que tem a ver com detox, que tá relacionado com autoconhecimento, inclusive eu tenho lugar de fala nesse ponto, é identificar quais alimentos te fazem bem e quais alimentos não te fazem bem, né? Eu tenho uma série de alimentos que ao longo da minha vida, eles não foram me fazendo bem mais, né? E alguns realmente eu não posso comer de jeito nenhum, porque eu passo muito mal, e alguns eu posso comer em pequena quantidade. Se eu passar um pouquinho ali, eu fizer uma combinação com outro alimento ali, a consequência vai ser meio complicada para mim, né? Então, o autoconhecimento também envolve esse entendimento de observar como o meu corpo reage a determinados alimentos, certo? Qual que é o segundo A, então, do processo de emagrecimento, que eu vejo como um segundo pilar bem importante, tá? Atenção às escolhas alimentares.
E aqui, gente, eu entro na questão da educação nutricional, que eu falei que é um ponto importante. Não é só você estar condicionado ou disposto a seguir dieta, né? É você estar disposto a aprender sobre o que é uma alimentação saudável, né? E lógico, se em alguns momentos da sua vida você precisa fazer um tratamento, poxa, descobri que eu tô aí com uma diverticulite, né, que é uma inflamação no intestino, ou putz, descobri que eu tô com resistência à insulina, pré-diabetes. Você vai no comecinho, sim, desse diagnóstico, se você estiver disposto, claro, fazer um tratamento. Então pode ser que você precise ter, sim, uma dieta específica para essa condição, tá? Até que você chegue num equilíbrio e possa ter uma alimentação mais flexível, tá? Então, esses são pontos de atenção. Porém, independente, a educação nutricional ela deve ser a base. Então, eu, Fernanda, sou uma nutricionista que sim trabalha com educação nutricional com os meus clientes. Mesmo tendo orientação da prescrição, eu trabalho com a educação nutricional, ensinando, né, para a pessoa ter autonomia, para a pessoa andar com as próprias pernas, não ficar dependente da minha orientação para o resto da vida, tá? Outro ponto que está dentro das atenção às escolhas alimentares, que eu vejo assim, que eu falo muito para os meus clientes, que é ter alimentação saudável como um valor pessoal, né? Não ser só uma modinha ou não ser só um meio para ter um corpo legal. Que você realmente tenha alimentação saudável como um valor. Por quê? Porque você vai ter que se dedicar para isso, né? Eu sou uma grande incentivadora do cozinhar em casa, né? Ir lá escolher seus alimentos, comprar alimentos mais frescos. Então, se é alimento mais fresco, você vai ter que ir mais vezes no supermercado, né? Com uma frequência maior. Então, tudo isso toma tempo. Mas se é um valor para você estar alinhado, né? Se é uma questão que está alinhado com os seus valores, como é para mim, isso já inclui na minha rotina, né? Eu já tenho lá o dia que eu vou no mercado, eu já tenho os dias que eu cozinho, eu não cozinho todos os dias, né? Apesar de comer em casa todos os dias, eu não cozinho todos os dias. Então, eu já tenho ali na minha programação. Então, eu não considero isso como, nossa, que saco, tenho que cozinhar. Não, já tá ali, faz parte do meu rolê, né? Então, esse é um ponto de atenção. Então, dentro das escolhas alimentares, eu vejo esse ponto também, de ter alimentação como um valor. E o terceiro lado do emagrecimento consciente são as atitudes, tá? Que envolve atitudes e comportamentos que vão ajudar no processo e na sustentabilidade do novo peso, tá? Então, é importante que essas atitudes sejam sustentáveis, né? Eu tenho um curso, inclusive, que chama Atitudes que Emagrecem, onde eu listo 13 atitudes que, ao longo também desses 20 anos aí de atuação como nutricionista, eu vi como muito importante para a questão do emagrecimento, tá? Agora, é lógico, Fernanda, eu não consigo colocar essas 13. Mas, ok, você consegue colocar 2 ou 3 que você consegue fazer de forma constante, que você consegue mudar a sua vida para fazer isso? Poxa, já é melhor que nada, né? Então, esse é um ponto também importante. Agora, respondendo à questão da aula, né? Como que o detox, né? Agora que eu expliquei essa questão dos pilares do emagrecimento, tá? Porque não adianta eu querer focar só na dieta. Vocês viram que eu falei aqui de autoconhecimento, que eu falei de alimentação, mas falei de atitude também, de comportamento, né? Então, eu não vejo como um emagrecimento ser saudável ou sustentável se eu não trabalho esses 3 pilares. Agora, aonde que o detox se encaixa nesses 3 pilares? Em qual desses 3 pilares o detox ele se encaixa? Na minha opinião, ele se encaixa nos 3 pilares, tá? Porque assim, se você pensar no detox como um estilo de vida, né, ele vai entrar na questão das suas atitudes. Mas para você definir ele como um estilo de vida, é importante você ter esse autoconhecimento também. Por que aquilo é importante para você? O que me motivou a decidir, né, ter um estilo detox, né, como um estilo de vida? Aliás, ter o detox, né, ter a alimentação, né, baseada em detox como estilo de vida. Isso tem que estar alinhado com seus valores de vida, com o que você quer para sua vida como pessoa, tá? Então, só aí já pegou o autoconhecimento e já pegou a parte de atitudes, tá? E na atenção às escolhas, aí sim envolve a própria abordagem do detox, né? Quais são as premissas de alimentação do detox? O que entra? O que é legal não entrar com tanta frequência? O que é legal a gente tentar evitar? Né? Então, tudo isso aí está envolvido nas escolhas alimentares. Então, o detox, dentro da minha metodologia de trabalho aí, sim, ele está muito bem encaixado, tá? Então, não é porque eu sou uma nutricionista comportamental
que trabalho com autoconhecimento, né, e uma abordagem mais inclusiva, é que eu não trabalho com prescrição. Eu sou uma nutricionista que o foco de trabalho é o emagrecimento consciente. E dentro disso, eu uso várias ferramentas que são pertinentes, tá? Então, se o meu cliente, eu vejo ali na primeira consulta, a gente, né, chega à conclusão que ele está inflamado, eu vou trabalhar as questões comportamentais, emocionais, entender perfil comportamental, mas provavelmente eu vou propor para ele um tratamento para a gente desinflamar, para ele conseguir, né, sair daquela inércia que ele está, certo? Então, uma coisa não anula a outra. A questão é como que a gente faz isso, né? Como que a gente aborda o cliente, como que a gente faz essa prescrição, como que a gente acolhe, como que a gente empodera também esse cliente para ele entender que é um tratamento, é um acompanhamento, né? E que, lógico, conforme ele for tendo esses resultados, que sim, pode se transformar no estilo de vida, caso ele queira, né? Como eu disse, eu sou uma grande incentivadora, ok? Agora, falando do ponto de vista fisiológico, que é o segundo ponto da aula que eu comentei, né, que eu ia abordar com vocês aqui, aonde que o detox ele vai ajudar no processo de emagrecimento? Então, vamos lá. Se o objetivo do detox é ajudar no processo de inflamação, é me desinflamar, tá? Como eu expliquei na segunda aula, o que acontece? A inflamação, ela favorece a obesidade. Da mesma forma que a obesidade também inflama a gente. Então, é uma via de mão dupla, tá? É uma via de mão dupla e ela se retroalimenta. Então, se eu me desinflamo, lógico que isso não é do dia para a noite, não é em 7 dias, dependendo do caso da pessoa, leva um tempinho maior, ok? Então, o que acontece? Se a pessoa vai desinflamando, isso vai favorecendo o processo de oxidação / queima de gordura, tá? E isso ajuda a pessoa no processo de emagrecimento, tá? Outra coisa também, se o corpo tá desinflamado, gente, o metabolismo tá mais aceleradinho, ele já tá mais em movimento. Tá? Uma pessoa que tá inflamada, aquele corpo ele tá congestionado, ele fica assim pesado, ele fica letárgico. Por quê? O nosso fígado e o nosso intestino, eles não conseguem eliminar as toxinas de uma forma adequada. Então, ele começa a ficar congestionado mesmo. E a ideia de um processo de detox, né, inicial, é ajudar o fígado e o intestino a liberar, né, essas substâncias com uma facilidade maior, ok? Então, isso com certeza vai ajudar na questão do metabolismo. O seu corpo vai ficar mais ninja, vamos dizer assim, né, na questão metabólica e no gasto de calorias, ok? Outro ponto, gente, a qualidade alimentar do estilo detox, né, da alimentação detox, ela vai nutrir o corpo, porque a gente foca em alimentos mais in natura, alimentos mais naturais, de preferência tirar ali os ultraprocessados e consumir minimamente os alimentos, consumir em menor quantidade os alimentos minimamente processados, tá? Então, assim, o que acontece? Se você consome alimentos mais nutritivos, o próprio nome já diz, você está nutrindo o seu corpo, você não está só comendo. Porque existe uma diferença, gente, guardem isso, entre comer e se nutrir, tá? Eu posso estar comendo um pacote de bala aqui, mas será que eu realmente estou me nutrindo? Então, comer, né, é diferente de nutrição, tá? Então, quando a gente fala de uma alimentação voltada para o detox, a gente está voltado em alimentos de verdade, né? A gente está estimulando aí o consumo de alimentos de verdade. Então, você está nutrindo o seu corpo. Se você nutre o seu corpo, ele entende que está tudo bem, que ele pode manter o ritmo de funcionamento dele. Lembra do metabolismo mais acelerado que eu falei aqui para vocês? Tá? Então, ele pode manter o ritmo de funcionamento adequado, tá? E ele não precisa se preocupar em fazer reserva de energia, poupar energia, porque, porque ele entende que você está comendo comida de verdade. Tá? Se você só come alimento industrializado que não chega nutriente, ele entende que está chegando caloria, mas não chega nutriente, não chega energia. Então, ele funciona num modo mais letárgico, mais lento e tem uma tendência a estimular mais o consumo de comida, porque o que está entrando não está suprindo a necessidade dele. Então, olha que bonitinho o nosso corpo, gente. Quando a gente se alimenta com alimentos nutritivos, ele, inclusive, ajusta essa questão da relação de fome e saciedade. Né? A gente se sacia com mais facilidade, né? Do que quando a gente só está comendo, né,
guloseima, tá? Ou alimento de baixo valor nutritivo. Parece que o negócio é compulsivo, você não consegue parar de comer. Porque não tem nutriente, então o corpo fala, vai lá, come. Né? Então esse ajuste na fome versus saciedade também é um benefício fisiológico do processo de detox, ok? Tem uma questão também que é da redução calórica, apesar de que no meu método de detox, que é o Detox Revolution, que inclusive eu vou deixar o link para vocês aqui, tá? Ele dura 33 dias, ok? E ele é meramente qualitativo. Ele não é quantitativo, eu não coloco quantidades, né? Uma coisinha ou outra lá quando tem uma receita e tudo mais, mas eu não coloco assim a quantidade de comida que você vai comer daquela receita, ele é qualitativo, tá? Porque uma das minhas intenções é também você perceber essa questão de fome e saciedade. Mas Fernanda, como que reduz então a caloria se você passa o protocolo qualitativo? Mas como que eu vou saber o quanto que eu tenho que comer? Lógico que tem toda uma orientação de como você vai fazer essa refeição, como você vai montar o seu prato, tá? Mas justamente por ele já ajudar na regulação de fome e saciedade e você estar comendo alimentos mais nutritivos, tá? Isso já vai ser mais calórico do que um monte de alimento industrializado que as pessoas têm o hábito de comer, tá? Então no detox tem gorduras boas, tem proteínas, né? Tem todo o equilíbrio aí dos nutrientes. Então, seguindo a proposta que foi colocado, né, você vai ver que mesmo comendo um pratão ali bonito, você vai estar comendo menos calorias do que se você tivesse pedido uma pizza, né, ou feito um lanche cheio de embutidos em casa, né, com molho e tudo mais. Então, esse é um ponto importante também. Então, essas são as formas que o detox ajuda no emagrecimento, além de fazer parte dos 3 pilares que eu julgo fundamentais para um emagrecimento consciente, tá? Do ponto de vista fisiológico, ele ajuda na desinflamação, em deixar o metabolismo mais acelerado, naturalmente ter uma redução calórica pela qualidade dos alimentos, tá? Ajustar essa questão de fome versus saciedade, por a gente estar ingerindo alimentos mais nutritivos, e claro, né, se a gente optar, o que eu sugiro fortemente, que você continue aí desenvolvendo um estilo de vida detox, tá? Aí a gente não fala só de alimentação. Eu falo de qualidade de sono, gerenciamento de estresse, cuidado com a automedicação, cuidado com hábitos como ingestão de bebida alcoólica e cigarro, né? Atenção ao ciclo circadiano, né? Que é o nosso ritmo metabólico. Tudo isso ajusta o metabolismo também e ajuda no processo de emagrecimento, certo? Gente, então assim, para finalizar, né, esse aulão, deixei ele um pouquinho mais curtinho aí, né, porque muita gente já tá de férias e tudo mais. Não adianta a gente querer emagrecer ou desinchar só na base do suco, gente. Vocês prometem, por favor, que não vão mais cair nessa de receitinha de suco detox para emagrecer? Uma coisa é você querer usar o suco verde ou suco detox dentro de um contexto da sua alimentação. Tá? Mas não adianta que só tomar o suco achando que vai emagrecer e viver a tarde de bolinha Ana Maria e Doritos, certo, gente? Ou torcida, pelo amor de Deus. Então, assim, ajuda dentro de um contexto, mas não é só isso, tá bom? Suco verde não é detox, guardem essa frase, pelo amor de Deus, tá? O detox, ele ajuda no emagrecimento e na manutenção de peso, contanto que seja encarado como um estilo de vida, que foi o que eu acabei de falar aqui. Tá? Pode ser interessante, sim, seguir um protocolo inicialmente, como eu tenho aqui o protocolo do Detox Revolution, tá? Pro Instagram eu tô deixando o link na bio, para quem quiser dar uma olhadinha, tá bem bacana e bem explicativo ali a página. E aqui no YouTube eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? O que é um protocolo, gente? Qual que é a diferença de um protocolo e do estilo de vida? O estilo de vida é como você lida com a vida, né? Como você encara a sua alimentação. Bem próximo daquilo que a gente conversou da parte de inflamação. Vai ter algumas aulas mais específicas sobre alimentos que desinflamam e tudo mais, tá? E protocolo é quando você já está seguindo ali um formatinho, como se fosse uma dieta, mas não é bem uma dieta, é um protocolo mesmo de alimentação, de introdução inicial. Tipo, Fernanda, eu preciso começar de algum lugar, eu preciso realmente dar aquela, sabe, aquela ruptura de hábitos alimentares ruins, eu preciso dar uma limpada no meu corpo. E é realmente isso que ele faz. Então, um protocolo
para quem tá nesse estágio, ele é interessante. Seguir o protocolo, no meu caso do meu protocolo, o Detox Revolution tem 33 dias, aí a pessoa ela continua, tem algumas introduções e depois ela continua mantendo aquilo, né, dentro da amplitude que o protocolo proporciona, tá? O Detox Revolution, gente, ele é um protocolo, como eu disse, de 33 dias, divididos em 3 fases, tá? Então tem a fase 1 que dura 3 dias, que o objetivo realmente é dar aquela limpadona no corpo, e depois as outras 2 fases de 15 dias cada uma, a gente já entra ali com uma variedade de alimentos, tá? Não é um protocolo caro de seguir, gente, porque eu tô usando alimentos que você compra na feira, que você compra no varejão, não tem nada absurdo, assim, que você fala assim, ai gente, isso aqui não dá pra executar. Não, é comida que você tem em casa, tá? É bem fácil de fazer. Eu gosto de praticidade, então isso é uma coisa que ajuda muito, tá? E o mais legal desse protocolo é que para você ter variedade alimentar, lógico, se você quiser fazer, eu selecionei 53 receitas, algumas adaptadas, tá? Que eu adaptei para essa abordagem, né? Para essa demanda, né, do detox, para você conseguir variar o seu cardápio. Então tem desde receita com frango, com peixe, com os legumes e com os tubérculos, né? As raízes, como também de sorvetinho, de sobremesa. É bem legal, viu, gente? Então, para você adquirir, é só clicar no link que eu tô deixando para vocês. O valor é R$47, tá bem... Nossa, é menos de uma pizza, gente. Então, assim, vale super a pena. Então, se você já quer começar, né, o seu ano, né, fazendo essa limpeza, já adquire ele agora, né? Porque daí você consegue, né, já se planejar, se organizar, já fazer as comprinhas, já dar uma olhadinha nas receitas, ver o que você vai fazer, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Ela vai ficar salva. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo de Detox ou Detox Revolution, pode me escrever, tá? No canal do Instagram tem acesso às minhas redes sociais e ao meu WhatsApp, né? Que vocês falam direto comigo. E eu tô à disposição, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Boa noite pra vocês. E a gente vai se ver de novo no dia 3. Então, uma ótima passagem de ano, né? E que a gente tenha um 2024 aí maravilhoso, né? Ano que vem eu vou estar mais com vocês aqui, viu? Um beijo, tchau, tchau.